Nesse vídeo a gente vai estar estudando a alocação dinâmica de memória em C. Então o uso da memória do computador nos programas em C podem ser feito de duas formas, com duas abordagens, estática ou dinâmica. A alocação estática da memória é aquela maneira que a gente tem usado até então, que a gente sabe a quantidade de espaço que o nosso programa vai precisar na memória e a gente aloca a memória de acordo com isso. Por exemplo, eu preciso de um vetor de 30 posições. Então eu coloco o tipo do vetor, aqui no caso int, o nome do vetor e que ele vai ter 30 posições. Tá? Isso é estático. Tá? São reservados 30 espaços de memória lá no início do programa e eles vão ficar reservados do início ao fim do programa. Quando encerrar o programa é que é liberada essa memória. Tá? Se você usar nada ou usar todas as posições de memória, é a mesma coisa, ele vai ocupar o mesmo espaço na memória, as 30 posições. Tá? Mas como a memória do computador ela é finita, a gente como programador, a gente deve fazer bom uso dela, tá? E evitar esgotamento de recursos. Então, em muitas situações, é necessário usar a segunda abordagem, que é essa que eu vou falar agora, que é o tema desse vídeo, que é a abordagem de alocação dinâmica de memória em C. Tá? Então, quando a gente vai fazer um programa e a gente não sabe a quantidade de memória que a gente vai precisar no início da execução dele, a gente precisa usar a alocação dinâmica de memória. Né? Ou senão a gente vai ter que recorrer a criar vetores, por exemplo, com valores absurdos, por exemplo, com 10 mil, 100 mil posições. Né? Isso esgota realmente os recursos do computador. Tá? Então, a alocação dinâmica consiste em você ir alocando a memória, reservando memória, à medida que a gente vai necessitando mais. Tá? Para usar esse recurso de alocação dinâmica, que são as funções malloc, realloc e free, você tem que incluir a biblioteca stdlib.h, tá? Que nessa biblioteca estão essas funções. Vamos começar já na prática aqui, ó. Eu vou estar mostrando aqui no PowerPoint os slides e vou estar mostrando na prática lá como fazer isso, tá? A função malloc, ela vem de memory allocation, né? De alocação de memória. Tá? O que faz essa função malloc? Vamos dizer, ela é a principal, tá? Ela aloca, reserva, vamos entender assim, um bloco de bytes consecutivos, ou seja, tudo consecutivo, sem interrupções, na memória RAM. E retorna o endereço de memória do início deste bloco. Tá? Então ela retorna, é uma função que retorna um endereço de memória. Quando se fala em endereço de memória, você lembra ponteiro, né? Então ela vai reservar um X de bytes de um bloco de memória e vai retornar o endereço de memória do início desse bloco, ou seja, do primeiro elemento desse bloco. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu vou levar direto para lá no Code Blocks já para a gente ver esse primeiro exemplo. Aqui, gente, ó. Esse programa, então, o que ele faz? Ó? Eu carrego as bibliotecas, né, sem esquecer da stdlib.h. Daí aqui eu inicializo um ponteiro. Tá? Eu começo um ponteiro que eu chamei de ptr. Tá? Lembrem que o asterisco na frente é um ponteiro. E como que eu faço então para usar o malloc? Tá? Eu faço assim, ó. ptr, o nome do meu ponteiro, vai receber o memory allocation, o malloc, e aqui dentro do parênteses, ó, eu coloco em quantos bytes eu quero alocar. Quantos bytes eu quero alocar. Tá? Sendo que como o meu ponteiro é inteiro, as informações que eu vou alocar são inteiras. Tá? Então aqui o que se pode fazer? Se pode fazer assim, por exemplo, ó, eu sei que o tamanho, aqui na plataforma que eu estou usando, o tamanho do inteiro é 4 bytes. Tá? Então eu preciso de 3 lugares para guardar 4 bytes, ou seja, eu vou guardar 3 inteiros. Eu poderia ter colocado 12 aqui. Só que isso não é muito elegante nem muito seguro, porque pode ter alguma plataforma que a quantidade de bytes que ocupa o inteiro pode ser diferente. Tá? Então, por isso que você faz assim. Eu digo que eu vou precisar de 3 posições vezes, né? Eu estou usando o sizeof para dimensionar quanto que ocupa um inteiro aqui na minha plataforma. Então, sizeof int. Tá? Fazendo assim, ele vai dar, aqui na plataforma vai fazer 3 vezes 4.
que vai dar o mesmo 12. Só que isso aqui, como eu expliquei, é uma questão de segurança. Então ele está reservando memória para 12 bytes para guardar 3 inteiros, tá? Nesse PTR aqui, que ele vai ser o quê? Ele vai ser um vetor, tá? Então olha só o que eu faço nesse programa, ó. Eu leio, né? Eu leio. Lembra que o scanf ele exige que você coloque o ezinho comercial aqui na frente, né? Eu estou lendo o PTR0, a primeira posição do vetor. Eu estou lendo o PTR1 e estou lendo o PTR2. Não vai dar mensagem nenhuma, digite, ela vai ser direto, vai ser só digitar e dar Enter, digitar e dar Enter. E aí depois eu mando mostrar esses valores usando o printf, né? Que aqui vocês sabem que não precisa do ezinho comercial. Então, para 3, eu estou usando um vetor de 3 posições. E depois de usar tudo isso, tá? Eu não falei ainda, tá? Aqui eu não estou fazendo, mas o que você faz? Libera a memória usando a função free. Eu já vou falar na sequência, ó. Free PTR. Eu libero a memória que ele está ocupando. E se eu fosse seguir meu programa, eu seguiria aqui. Eu poderia fazer outras alocações, seguir o fluxo do meu programa, mas sendo que essa memória, nesse momento, coincidiu com o fim do programa, mas poderia ser uma memória que eu já libero e já uso, posso usar para outra coisa, né? Liberando ela, o computador vai usar para outra coisa. Tá, gente? Então vou dar o F9 para executar esse programa. Né? Ele não pede nada, então vou digitar aqui 56, 78 e 21. Olha só, mostrou os dados 56, 78 e 21. Então aqui eu estou fazendo o meu primeiro programa, claro, bem simples, usando a alocação dinâmica de memória com o malloc e com o free. Tá? Então, relembrando, o malloc é só você... Ele retorna um bloco de memória, ele retorna um endereço de memória. Então, por isso que essa variável aqui que está PTR recebe, ela está recebendo o endereço de memória que o malloc alocou, que eu vou poder guardar os 12 bytes de informação inteira, né? Porque o PTR ele é inteiro, então a informação que eu vou guardar é inteira na memória. Tá? Vamos seguir. O free, como eu falei, ele libera o espaço alocado pelo malloc. Tá? Ele libera o espaço. Então eu coloco o free e o meu ponteiro que contém o bloco que eu aloquei. Tá? E o realloc, tá? O realloc, ele serve para você redimensionar a memória alocada. Vamos supor que eu reservei esses 12 bytes para guardar esses inteiros e depois eu preciso de mais uma quantidade X. Então o realloc justamente serve para você realocar se você precisar mais memória, usar mais memória do que aquilo que você determinou inicialmente. Mas também ele permite, se você, por exemplo, liberou memória e precisa de menos daquele inicial, você também pode usar o realloc. Isso não é muito comum, mas você também pode usar. O que o realloc faz? Por exemplo, você aloca uma memória com um malloc. Ele vai lá na memória, vê um espaço contíguo, né? Um espaço que sem interrupções, aloca e retorna o endereço inicial desse espaço alocado. Tá? O realloc, se você pedir mais quantidade de memória, ele vai verificar se na sequência daquele espaço inicial que você reservou, tem espaço para tudo aquilo que você está pedindo. Mas caso não haja, o que ele faz? Ele vai ver um lugar na memória onde existe esse espaço, vai copiar tudo que estava nesse outro espaço para lá no início e vai alocar o restante do espaço contínuo. Tá? Contínuo. E aí ele retorna um novo endereço de memória se isso for feito. Tá? Geralmente ele retorna o mesmo endereço de memória porque ele acha espaço na sequência. Mas se ele não achar, ele faz esse processo que eu acabei de explicar. Então, olha só. Imagina que você tem um ponteiro PTR que você usou o malloc e reservou 1000 posições inteiras. Tá? Agora você vai precisar, em vez de precisar de 1000, você vai precisar 2000 posições. Tá? Então o que você faz? Você vai pegar e vai usar essa sintaxe aqui, ó. O nome do teu ponteiro, realloc, abre parênteses. Você vai repetir o nome do teu ponteiro,
tá? E vai colocar o tamanho que você vai querer realocar de memória. Ele é quase igual ao malloc, só que aqui você tem que indicar o ponteiro que foi alocado inicialmente. Aqui está 2000 vezes o tamanho de um inteiro. Tá? Então, quer dizer, ele está dobrando o espaço inicialmente alocado. Tá? Então, vamos para os exemplos. Vamos seguir com mais exemplos para a gente fixar bem esse conteúdo. Vamos para outro exemplo. Aqui tem um outro exemplo ainda, não usando o realloc ainda, mas é com o malloc. Olha só que legal. Aqui no início do programa, ó, eu declaro então o meu ponteiro, que eu chamei de PTR, variável n e i inteiras. Eu pergunto quantos elementos você deseja no vetor. Daí o usuário vai informar, e eu guardei na variável n. E aí eu faço a alocação de acordo com o valor que a pessoa passou, com n. Então eu dou uma malloc n vezes o tamanho de um inteiro, tá? Aqui poderia ser outro tipo de variável também. Eu estou usando bastante inteiro, mas poderia ser outro tipo de variável. Então aqui eu estou alocando, então se eu digitei 5, vai ser 5 vezes o tamanho de um inteiro, vai ser 20 bytes, tá? Aqui, gente, é um teste que se pode fazer, e é interessante fazer, que é assim, ó, daí você verifica se o ponteiro é igual a null, assim, maiúsculo. Tá? Por quê? Porque se esgotar a memória, ele vai fazer o quê? Ele vai sair do programa e vai dizer erro na alocação da memória. Isso aqui é uma forma de você verificar se está tudo dando certo no seu programa e tratando se acontecer alguma coisa indesejável. Tá? Daí depois, o que eu fiz nesse programa, pessoal? Eu comecei a gerar números aleatórios, tá? Usando o srand. E na sequência, eu fiz o quê? Eu guardei números aleatórios em cada uma das posições do meu vetor, tá? Meu vetor dinamicamente alocado, tá? Porque aqui eu coloquei, ó, i começando de 0, enquanto i for menor que n. Então, se a pessoa digitar lá 20, enquanto i for menor que 20, tá? E eu faço o quê? Eu jogo em cada posição um número aleatório entre 0 e 9, né? Usando a função rand. O resto da divisão, né? Usando essa opção aqui. E depois eu escrevo o valor que ele guardou. Tá? Acessando o PTR, que é o meu ponteiro, índice i, que daí ele vai mostrar todas as posições do vetor. Vamos ver rodando esse programa? F9. Quantos elementos você deseja no vetor? Eu desejo 8. Enter. Olha só que legal. Ele já colocou em cada uma das posições, ele está me mostrando, né? Um valor aleatório entre 0 e 10 nas 8 posições, começando do 0 e indo até 7. Tá joia? Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo aqui, então, eu já uso o realloc. Tá? Ele basicamente, a parte inicial é a mesma. A pessoa vai dizer quantos elementos ela quer, ele vai testar se tem a memória necessária e vai guardar os valores igualzinho que eu mostrei agora. Aqui que começa, ó. Vou marcar aqui, ó. Aqui ele usa o realloc, tá? Então vamos supor que eu precisei o dobro de quantidade. Eu aloquei, coloquei os valores aleatórios lá, mas eu preciso de o dobro de quantidade que tinha. Tá? Então o que eu fiz aqui? Ó? PTR, que é o meu ponteiro, recebe realloc, o PTR mesmo, né, o meu ponteiro, vírgula, e qual quantidade? Eu peguei o n, que foi o que a pessoa informou lá no início, vezes 2, ou seja, eu estou dobrando a quantidade. Mas, Cristiano, por que está dobrando? Porque foi o exemplo que me surgiu. Eu vou dobrar a quantidade que eu preciso, mas poderia ser qualquer outro processamento e outro cálculo que você faça. Tá? Testo se ele conseguiu alocar essa memória. E em seguida eu faço o quê? Eu faço a mesma coisa que eu fiz lá em cima, só que eu faço assim, ó. Como eu falei para vocês que quando você realoca mais quantidade, você não perde o que tinha antes. Então o que ele vai fazer? Ó? Para ir começando do n, tá? Começando lá. Então se eu tinha lá 10 posições, ele vai começar do 10. Então o i começa do 10. Enquanto o i for menor que o n vezes 2, tá? Porque aqui eu dobrei, né? Então tem que usar o n vezes 2 aqui,
que se for em 10, eu tenho que fazer enquanto i for menor que 20. Se fosse em 6, enquanto i fosse menor que 12, tá? Aqui ele vai fazer o cálculo para ele repetir da posição, da primeira posição realocada até a última, tá? Aqui eu fiz o quê? Eu joguei um número aleatório para cada uma das posições, entre 0 e 9, né? E somei com 100 para eu conseguir diferenciar bem o que eu fiz na primeira etapa do programa, o que fiz na segunda etapa do programa. E aqui eu mando mostrar na tela de novo cada uma das novas posições. Olha que legal que ficou. Vou dar um F9. Tá? Quantos elementos? Eu quero 10. Enter. Olha só que legal. Ó. Ele alocou as 10 posições, colocou valores entre 0 e 9 aleatórios, e depois ele colocou valores aleatórios entre 0 e 9, mas somando com 100 sempre. Ó. Então deu 100. Então aqui a gente consegue ver que ele realocou mais 10 espaços na memória para eu continuar o meu programa. Daí aí vai ser o limite, é a ideia que você tem. O uso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uso de alocação dinâmica de memória. Você lê um arquivo onde contém determinada informação. Tá? Você aloca a memória, você começa a ler esse arquivo. Tu imagina inicialmente que esse arquivo tem 100 linhas. E quando vê esse arquivo tem 900 linhas. Então você aloca inicial. Quando o teu programa se dá conta que já estourou o limite ali, você faz o quê? Você usa o realoc para alocar mais 800 posições. Né? Você vai realocar. Na verdade, você vai usar aqui. Você vai usar 900, na verdade, né? Vezes o size of do tipo de variável que você está usando, e você consegue daí jogar todo esse arquivo texto na memória RAM, onde a manipulação dele é muito mais rápida. Tá, gente? Então, seria isso, essa parte de alocação dinâmica, essa parte de como alocar dinamicamente a memória. Se tiver alguma dúvida, me manda, tá? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.